Olá, vamos mergulhar hoje, quarta-feira, 5 de novembro de 2025, numa análise detalhada do cenário financeiro. Temos aqui um relatório de inteligência pré-mercado para guiar a gente. E olha, o dia já começa com uma tensão no ar, né? De um lado, a gente vê um sentimento global forte de aversão ao risco, o tal risk-off. Wall Street caiu bem, e na Ásia foi, assim, um susto grande, Nikkei recuando 4%. Pois é. Mas, por outro lado, aqui no Brasil, uma surpresa. O Ibovespa ontem bateu máxima histórica. Então, a gente vai focar em entender essa dinâmica, especialmente olhando para o mini índice, o WNZ25. A ideia é justamente decifrar essas forças opostas, sabe? Mapear onde pode ter mais volatilidade hoje e ver que estratégias a análise sugere para navegar nisso tudo. Bom, vamos lá. Começando pelo cenário global, que não parece muito animador. O relatório fala em pânico na Ásia de madrugada. Nikkei e Kospi caindo uns 4%. Qual foi o gatilho para isso? Parece que voltou aquele medo de uma bolha de IA, né? E uma reavaliação geral dos preços de tecnologia. Faz sentido isso? Faz total sentido. E o interessante, assim, é ver como essa engrenagem funciona globalmente. A questão é a alta dos juros de longo prazo, principalmente os americanos, os treasuries. Isso bate direto na forma como o mercado calcula o preço das ações, né? Especialmente as de crescimento, como as de IA. Se você usa o modelo de fluxo de caixa descontado, bom, juro mais alto significa que o lucro esperado lá na frente vale menos hoje. Entendi. E como essas empresas de tecnologia têm muito do valor projetado para o futuro, elas apanham mais. Então essa queda forte na Ásia, a gente pode ver como o mercado tentando reduzir ativamente a exposição a esse risco de juros, o risco de duration, como a gente chama. Certo. E essa onda negativa não parou na Ásia, chegou na Europa também. O DAX alemão, por exemplo, recuou. Quanto foi? Quase 0,80%. A pressão dos juros está lá também. Sim, a pressão é geral. Tem só uma pequena exceção ali, o FTSE 100 de Londres, que está com uma altinha leve, mais 0,14%. Mas assim, não é força de verdade. É mais por causa da composição do índice, sabe? Ah, entendi. Como assim? O FTSE tem mais empresa de commodity, tipo mineradora, petroleira, e mais banco também. São setores menos sensíveis a essa reavaliação das techs que puxam outros índices, como o DAX ou Nasdaq para baixo. Faz sentido. E os futuros americanos? O S&P 500 está ali, numa queda leve, menos 0,13%. O relatório chama de calma tensa. Mas essa falta de um repique, né? Depois da queda de ontem, isso já não é um sinal de fraqueza. Exatamente, é um bom ponto. Depois de uma queda forte como a de ontem lá fora, o normal seria ver alguma compra, a gente buscando preço bom. Não ter isso sugere cautela, né? Talvez medo de cair mais ou só esperando mesmo. Esperando os dados, né? Isso. O mercado americano está claramente esperando a bateria de dados econômicos importantes. Começa às 10h15, horário daqui de Brasília. ADP, ISM, JOLTS, são esses números que vão dizer se a queda de ontem foi só um soluço ou se é o começo de algo maior, assim, em termos de aversão a risco. Falando em dar o rumo, a análise traz tipo um painel de controle com os ativos globais que mais mexem com o nosso índice 25. Olhando os dados agora de manhã, umas 6 da madrugada BRT, o cenário está bem claro, né? S&P futuro quase parado, menos 0,13%, mas DAX caindo 0,76%, Nikkei lá embaixo, 4%. A Ásia pesou. Muito. E ao mesmo tempo o ouro sobe bem, mais 0,70%, quase 4 mil dólares. E os juros do T-Note de 10 anos, firmes, acima de 4%, 4,076%. O dólar index, o DXY, está estável, em 100. O que esse conjunto todo está gritando pra gente? Olha, esse painel é a foto clássica do risk-off. Ouro perto de máxima histórica, treasury com yields alto. Isso é busca por segurança, manual. O dinheiro está saindo do risco, tipo ação de tech, e indo para abrigo. A estabilidade do DXY talvez seja um ponto de espera pelos dados americanos, como a gente falou. Mas a dinâmica ouro contra juros confirma o sentimento. Cautela total. Agora vamos focar nos fatores específicos que podem mexer mais diretamente aqui. O petróleo WTI Brent parece meio fora da curva, né? Tá estável, subindo um pouquinho, 0,20%, mesmo com toda essa aversão ao risco. Por quê? O petróleo está num cabo de guerra, o relatório aponta isso bem. De um lado, tem o medo de sobrar oferta lá na frente. Do outro, tem os riscos de agora, né? Sanção, ataque, que podem cortar a oferta imediatamente. E qual é o ponto-chave para o petróleo hoje? Onde fica interessante mesmo? O evento principal para o petróleo hoje é a divulgação dos estoques semanais lá nos Estados Unidos. Sai às 12h30, horário de Brasília. O mercado está esperando uma queda de 2,5 milhões de barris. Ok. Se o número vier muito diferente disso, tipo uma queda bem maior ou pior, um aumento, aí sim a gente pode esperar volatilidade na Petri 4 aqui. E como a Petri tem peso grande no Ibovespa, mexe no INS 25 também. Então fica de olho ao 12h30. Exato. Até lá, o petróleo deve ficar mais quieto. E o minério de ferro? A referência TOEC1 fechou ontem a 104,52 dólares. Como isso entra na conta para Vale 3 e para o nosso índice? Entra direto e com força.
A Vale é a ação com maior peso no Ibovespa, né? Como o minério não mostrou força lá na Ásia, pelo menos até a hora do relatório, a expectativa é de pressão na Vale hoje. Ela já caiu ontem, né? Mesmo com a bolsa subindo. Pois é. Sem o empurrão do minério, a Vale deve começar o dia pesando no índice. Funciona como um âncora, um drag, sabe? Alinha o setor com esse sentimento risk-off global. Isso pode limitar bastante qualquer tentativa de alta do índice 25 na abertura. Entendi. E o dólar? O DXY está estável lá fora e o nosso futuro aqui, o DOSZ25, fechou ontem em R$ 5.443. Essa calma é para valer ou é só aparência? É mais uma calma tensa, eu diria, de espera. Lá fora, o dólar espera os dados americanos. Mas aqui dentro, o foco total do DOS 25 é a decisão e, mais importante ainda, o comunicado do Copom. Ah, o Copom hoje. Isso. A decisão em si, de manter a Selic em 15%, todo mundo já espera, tá no preço. O que vai mexer mesmo é o tom do comunicado, que sai às 18 horas e 30 minutos. Tem uma especulação rolando, baseada em alguns sinais de que a inflação de serviços está esfriando, de que o BC pode vir com um tom mais dovish, ou seja, mais suave sobre precisar de juro alto no futuro. E isso seria bom para a bolsa? Exato. Bom para a bolsa, mas poderia enfraquecer um pouco o real, dando suporte para o dólar, para o DOS 25. E isso levanta uma questão importante. Como é que os traders vão se posicionar durante o dia tentando adivinhar esse tom? Isso pode gerar alguma volatilidade no câmbio, mesmo antes da decisão sair. Certo. E isso liga direto com a situação aqui no Brasil e essa grande divergência de ontem, né? Ibovespa batendo recorde, com Nova York caindo e a própria Vale sofrendo. Como pode? O relatório sugere que foi o fluxo local, né? Investidor daqui animado com balanço de banco e essa aposta no Copom mais suave. Exato. Esse fluxo local acabou sendo mais forte que o vendedor lá de fora. E isso joga a gente no meio da questão tática de hoje. O gap down que a gente espera na abertura, por causa da Ásia, ele vai ser forte o bastante para quebrar esse otimismo local? Ou será que quem comprou ontem vai ver como chance de comprar mais barato? O tal do buy the dip. Justamente. A briga no começo do pregão vai ser essa. A dinâmica inicial vai mostrar quem está com mais força. E para complicar um pouquinho mais, a gente está no meio da temporada de balanços, com resultados bem variados, né? Vimos o Itaú e Tube4 com lucro ótimo, quase 12 bi. Sim, muito forte. Mas aí a Prio 3 de petróleo, teve uma queda grande no lucro, 59%. E teve até caso meio confuso, tipo a Embraer, EMBR3. Bons números, mas a ação caiu. Como isso mexe com a leitura do índice? A temporada de balanços traz muita seletividade, né? O índice 25 acaba ficando com pesos puxando para lados diferentes. As pontas de commodities tipo Vale e Prio podem puxar para baixo, pelo cenário global ou pelos resultados específicos delas. Mas o núcleo financeiro com o Itaú brilhando pode segurar, então o índice pode parecer meio estável, andar de lado, mas por baixo está rolando uma rotação forte, dinheiro saindo de um setor e indo para outro. Tipo, saindo de commodity e indo para banco. Exatamente, o ponto-chave é não se enganar só com o número geral do índice, tem que olhar os setores. E o grande evento doméstico do dia é mesmo o Copom. Só para reforçar, decisão às 18h30, depois do fechamento do mercado à vista, consenso é manter a Selic em 15%. Mas o jogo não é esse número, certo? Certíssimo. A decisão em si todo mundo já sabe. O foco total, 100%, está no comunicado que sai junto. Cada vírgula vai ser analisada. O mercado quer saber o tom. Hawkish ou dovish? Isso. Vai ser hawkish, duro, mostrando preocupação com inflação, falando que precisa manter juro alto por mais tempo, ou vai ser dovish, mais otimista com inflação caindo, talvez até abrindo a porta para cortar juros lá na frente. E essa expectativa de um tom mais dovish é que tem ajudado a bolsa, né? Exato. Tem sido um dos pilares dessa força recente. Por causa disso, a gente espera que à tarde o volume caia um pouco. O mercado fique mais sem direção, esperando essa definição do Copom. Bom, juntando tudo isso, cenário global, fatores específicos Brasil, vamos organizar a agenda do dia. Os horários de mais potencial de volatilidade, já em horário de Brasília. Às 10h15, tem o ADP, dado de emprego dos Estados Unidos. É importante. 11h45, PMIs americanos. Meio-dia em ponto, 2 dados pesados, ISM não manufatureiro e JOLTS, de vagas em aberto, os dois bem relevantes. Meio-dia e meia, estoques de petróleo. E aí, fechando o dia, 18h30, a decisão do Copom. Dia cheio. Nossa, sem dúvida. Essa janela aí, entre 10h15 e 12h30, é o que o relatório chama de zona de caos potencial. A volatilidade pode dar um salto aí. Certo. Só para lembrar rapidinho o que cada um mede, a ADP é uma prévia do payroll, o relatório oficial de emprego. O ISM não manufatureiro mostra como está o setor de serviços, que é gigante na economia americana. E o JOLTS, das vagas abertas, é um número que o Fed olha muito para ver a pressão no mercado de trabalho. E como o mercado pode reagir a tudo isso? Basicamente, tem 2 caminhos principais, quase opostos no efeito. Cenário A, dados fracos. É aquele bad news is good news. Se os números vierem ruins, abaixo do esperado, o mercado pode achar bom. Sinal de que a economia está freando, menos pressão para subir juro. Aí o yield do Treasury pode cair, e as bolsas, especialmente tech, podem subir. Isso puxaria o INS 25 para cima. Uhum. Cenário B,
Good news is bad news. Se os dados vierem fortes, confirma que a economia está aquecida, que o Fed talvez precise manter o juro alto por mais tempo. Isso tende a pressionar o yield para cima, fortalecer o dólar e pesar nas bolsas. O WINS 25 iria testar suportes mais baixos. Como o mercado vai digerir isso, é a chave. Entendido. E como a gente traduz tudo isso para tática? Para quem opera o mini índice, o WIZ25, qual o ponto de partida para análise? O relatório dá muito destaque para o preço de ajuste de ontem, 152.078 pontos. Por que esse número é mais importante que o fechamento do pregão? Boa pergunta. O ajuste é a referência oficial da B3 para a liquidação financeira dos contratos futuros. É o preço que vale para o acerto de contas diário. O mercado pode ter fechado um pouco mais alto ontem, na máxima 152.225, mas o ajuste foi 152.078. Ah, tá. Com o gap down que a gente espera hoje por causa do cenário lá fora, o preço deve abrir abaixo desse ajuste. E aí, automaticamente, o 152.078 vira a primeira resistência importante para ser vencida se o mercado tentar se recuperar. Já começa com um viés meio baixista. E aqui o relatório mostra um conflito interessante. Análise técnica versus fundamental. A técnica, olhando gráfico, média, indicador, estaria dando compra forte. Mas o fundamento, com o pânico na Ásia, medo de bolha, está gritando venda forte. Como o trader lida com essa contradição? Essa é a grande encruzilhada do dia, né? Tentando conectar tudo, uma leitura possível é que o WIZ25 pode estar tecnicamente sobrecomprado no curto prazo, mesmo que a tendência de fundo ainda seja de alta. O gap down que vem de fora pode ser justamente a correção, o respiro que o gráfico já pedia. Faz sentido. A questão tática, então, é até onde vai essa correção? Onde é que os compradores locais, se aparecerem, vão defender o preço? A análise também fala dos pontos de pivô clássico, Fibonacci, Camarilla como referências. Mas parece que o foco maior está numa zona-chave de decisão entre o ajuste, 152.078, e o pivô central, 152.682. O que são esses pivôs, resumidamente? De forma bem simples, os pontos de pivô são níveis calculados com base nos preços do dia anterior, máxima, mínima, fechamento. Muitos traders usam como possíveis pontos de suporte ou resistência, onde o preço pode virar ou ter uma reação. Tem várias fórmulas, né? Clássico, Fibonacci, Camarilla. Mas a ideia é achar esses pontos matemáticos. Ok. E com base neles e outros suportes e resistências, a análise desenha cenários operacionais. Cenário 1, o mais provável. Um gap de baixa que vai testar suportes. O preço abre abaixo de 152 mil, talvez buscando 151.880, 151.740 ou até 151.625 se o pessimismo for grande. A média móvel de 21 períodos, ali perto de 152.100, também vai ser um ponto de briga. A estratégia seria ficar de olho nesses níveis para ver se entra a compra, se o volume vendedor diminui, para tentar pegar uma volta para o fechamento do gap, mirando o ajuste, 152.078, e o pivô, 152.682. Certo. Cenário 2. O gap não se sustenta. A força local aparece. Se o gap for pequeno e o preço virar rápido para cima, rompendo a zona do pivô 152.682 e a primeira resistência R1 em 152.829, aí é sinal de força compradora. A operação seria comprar nesse rompimento, buscando as próximas resistências R2, 152.932 e aquela região de 153.000, 153.225. Entendi. Cenário 3. Lateralidade antes dos dados. O mercado abre em baixa, mas fica ali, travado numa faixa estreita, esperando os dados americanos das 10h15 às 12 horas. Aí a recomendação é clara. Paciência. Ficar de fora. Operar nesse limbo antes de notícia é pedir para tomar susto. Melhor esperar a definição. Prudência. Cenário 4. A trava do Copom à tarde. Depois que a poeira dos dados baixar, o mercado pode até achar um novo nível, mas o volume deve cair conforme chega perto da decisão do Copom. A sugestão é diminuir o risco. Talvez operar range trading, sabe? Comprar no suporte do dia, vender na resistência com alvos curtos. E muito cuidado depois das 16 horas que pode ter aqueles movimentos malucos de ajuste, o violino do fim do dia. Ótima síntese desses cenários. Então, para resumir a história toda. Hoje é um dia de cabo de guerra clássico. Pessimismo global de um lado, por causa de IA, juros, e do outro, um certo otimismo aqui dentro, com balanços, expectativa de Copom mais leve. Isso. A volatilidade deve se concentrar naquela janela dos dados americanos, 10h15 às 12h30. E tem esse dilema para o trader. A técnica dizendo compra, o fundamento dizendo venda para o WINS 25. Exatamente. Os pontos cruciais para observar são, primeiro, como o mercado vai reagir aos dados dos Estados Unidos. Vão confirmar o ruim é bom ou o bom é ruim. Segundo, qual vai ser a força do comprador local para segurar a venda que deve vir na abertura? A forma como essa divergência Brasil-Mundo se resolver hoje é que vai dar a direção. É um quebra-cabeça mesmo. Fica então uma reflexão para quem nos ouve, com essa aparente desconexão, né? Otimismo local versus aversão ao risco lá fora.
Até que ponto os fatores daqui conseguem segurar o nosso mercado sozinho? Especialmente se essa reavaliação global de ativos de risco, como o Giriueia, piorar. Fica a pergunta sobre quanto tempo dura esse descolamento brasileiro. Vale a pena pensar nisso. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima.